pessoal, tudo bem com vocês? Santos e Goiás se enfrentam hoje às 6h15, horário de Brasília. Santos jogando fora de casa, vem de uma sequência aí de 9 jogos sem perder, mais 3 jogos no Campeonato Brasileiro, 3 jogos seguidos empatando. Então é um jogo importantíssimo esse contra o Goiás, que é o lanterna da competição. O Santos precisa vencer, além de pensar em agora subir posições na tabela, mas também nós estamos vivendo esse medo aí, né, do Santos perder pontos no Campeonato Brasileiro. Então, infelizmente, temos que somar bastante pontos, né, para que caso aconteça isso, o Santos não sofra tanto no Campeonato Brasileiro. Então, importantíssimo vencer o Goiás, ainda mais por ser o lanterna da competição. O Santos vai com alguns desfalques para a partida, desfalques importantes, terá um retorno importante também, mas vamos falar primeiro desses desfalques, que é Lucas Veríssimo, segue se recuperando do edema na panturrilha, Carlos Sanches e Raniel, que infelizmente, né, são os que mais preocupam, que é a questão da ruptura do ligamento do Sanches e também da trombose no Raniel, e o Soteldo também, o Soteldo que está fora, de acordo com a Gazeta Esportiva, por conta da convocação da Venezuela. Ele não deve ficar à disposição para esse jogo contra o Goiás. Então, desfalques importantes, jogadores titulares, né, do time do Santos, mas teremos a volta do Luan Pérez, né, essa zaga do Santos, que contra o último jogo, né, na Libertadores contra o Olímpia, estava bastante desfalcada. Hoje o Luan Pérez volta a ficar à disposição. Aí teremos o quê? Pelo menos teoricamente, uma dupla de zaga que não terá improvisos, né? O que eu sempre bato aqui na tecla do canal. Se tem jogador na posição, coloca para jogar. Não existe o porquê você ficar improvisando volante ou lateral na zaga se você tem zagueiros, né, à disposição. E também teremos os jogadores pendurados, que é importante porque o próximo jogo depois contra o Goiás é contra o Corinthians no meio de semana. Então, como já estamos com alguns desfalques, né, o Soteldo também segue fora para os próximos jogos, é importante o Santos perder o mínimo de jogadores possível para esse clássico contra o Corinthians, né, o Santos que ainda não venceu clássicos nesse ano. Os pendurados são Diego Pituca, Alisson, Jobson, Caio Jorge, Lucas Braga e Cuca. Se a gente for pensar em titulares, né, o Lucas Braga e o Alisson, Jobson talvez, né, que não são titulares, mas o Pituca e o Caio Jorge, que vem jogando como titulares, se o Santos perder esses jogadores, será bastante sentido, né? Ainda mais porque o substituto do Caio Jorge seria o Raniel, e o Raniel tá fora por conta da trombose. Então, complicada essa situação, vamos torcer para que ninguém tome cartão amarelo. Bom, provável time do Santos para enfrentar esse time do Goiás é o seguinte: João Paulo, Pará, Alex, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Diego Pituca, Jobson, Arthur Gomes, ou Jean Mota, ou Lucas Lourenço, Marinho, Lucas Braga e Caio Jorge. Então o Santos, que na minha opinião tem condições sim de vencer a equipe do Goiás, mas precisa jogar, né, com aquele foco, com aquela vontade que a gente torce para que seja apresentado esse futebol. Eu, particularmente, acho que é o momento ideal para começar a colocar a molecada no meio campo. Ivonei, Lucas Lourenço, por exemplo, são peças que precisam aparecer mais nos jogos, principalmente com a ausência do Sanches. A gente não vai contar mais com o Sanches, pelo menos até o final desse Campeonato Brasileiro. Então, precisamos de soluções, né? E Ivonei e Lucas Lourenço, na minha opinião, são as melhores opções para que o Cuca coloque mais em campo. Não é colocar Lucas Lourenço e Ivonei faltando 10 minutos para o jogo. Acho que esse jogo contra o Goiás, assim como era contra o Fortaleza também, o jogo ideal, digamos assim, para que esses meninos entrem, comecem a pegar o ritmo, né, de um jogo profissional e consigam, assim como o João Paulo, entrar e ficar na posição de titular. Então, vamos observar esse jogo contra o Goiás. Acho que é importantíssimo, não só pelos 3 pontos, mas também para a gente tentar entender como o Cuca pensa esse time do Santos sem uma peça importantíssima como o Carlos Sanches. Vamos torcer para que a gente vença e para que, se os meninos entrem bem e ocupem essa vaga de titular, porque o Santos vai precisar muito. Além do Campeonato Brasileiro, vai começar a Copa do Brasil e o Santos também já está classificado para a próxima fase da Libertadores. Então, um jogo atrás do outro. Esse jogo contra o Goiás, além de valer 3 pontos, volto a repetir, é importante para a sequência do Santos no ano, para entender como o Cuca pensa
né, a escalação do Santos, sempre os principais jogadores. E conto também com o Soteldo, né? Porque se o Santos, porventura, perdeu o Soteldo por lesão, por suspensão, até mesmo, né, com esses jogos da Venezuela, precisa ter uma alternativa. Então, é isso o vídeo de hoje, de pré-jogo. Depois a gente se vê no vídeo de pós-jogo, espero que com uma vitória, e conto com vocês aqui na live pra gente comentar esse jogo. Um grande abraço pra você, e se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like que ajuda bastante a gente. Um grande beijo pra vocês e vai pra cima deles!